Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo a nossa gravação, essa é uma live sobre homeopatia. Essa live será feita com o Eduardo, meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas. A ideia é falarmos sobre homeopatia. Hoje nós conversaremos sobre temperamento, mas o grande objetivo da live é interação, é responder as perguntas que as pessoas vão nos trazendo. Eu vou chamar agora o Eduardo para a gente começar aqui a live. Pronto. Então, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Opa. Então, eu falei que o dia é hoje, não, né? A live de hoje é 4 de julho, né? Para deixar gravado. Então, é o que a gente fala sempre. O objetivo é ir respondendo as perguntas que o pessoal vai nos trazendo. Então, se vocês já puderem participando aqui no chat, trazendo dúvidas independentes do tema, a gente agradece. E, enquanto isso, hoje nós vamos conversar um pouco sobre temperamento. Por que a gente vai conversar sobre temperamento, né, Edu? Eu acho que faz tempo, né? Acho que sempre, eu acho que todas as civilizações, não sei se todas, mas boa parte das civilizações tem não sei se é uma curiosidade, mas enfim, acabam escrevendo, né, biotipos e vão observando, né, que existem alguns padrões, né, de comportamento, né, ou do jeito que as pessoas reagem, né. Então, acho que é da observação da natureza, dessa característica do ser humano de querer classificar, entender, procurar causa, né? Acho que é mais nesse sentido, né? E é importante a gente entender que temperamento, a gente nasce com aquele temperamento, né? O temperamento, a gente não vai mudar o temperamento, mas a gente pode amenizar, né? Acho que Aqueles extremos que podem acontecer ali. Não, primeiro antes, desculpa, antes, o que eu acho importante aqui na live. Primeiro é você se conhecer. Então você sabe que temperamento você tem, como é o seu temperamento. Não existe um tipo, né? A gente é uma misturinha ali de um, dois. Mas você já parou para observar o seu temperamento? Outra coisa importante é você respeita o temperamento das pessoas que te cercam. Então, se você é casado, do seu marido, da sua esposa, ou se você não é casado, com quem você convive ali no trabalho, ou se você tem filho, você respeita o temperamento do seu filho, que vai ser, talvez possa ser diferente do seu. Então, eu queria conversar sobre essas expectativas. Existe muita expectativa, né, dos pais sobre os filhos, né? E dos cônjuges, né? Então, a gente quer conversar sobre essa toada aqui, né? E eu tinha falado uma coisa e aí eu voltei. Dos extremos, né? Então, não esquecer que aí o Du vai conversar um pouquinho com a gente sobre os temperamentos, né? Mas o que a gente não pode, então, como eu tenho esse temperamento, eu vou ser sempre, faz de conta, eu sou uma pessoa colérica, então eu vou ser sempre explosiva, porque nasci assim e eu vou morrer assim, então não vou mudar. Não, não é assim, né? A gente veio aqui para essa evolução, para esse aprendizado, e a homeopatia, ela traz aí uma ajuda para a gente importante. Vamos só dar um oi aqui para todo mundo? A Cida já entrou, a Tânia já A entrou, Tânia manda um beijo. a Josi, A Silvia. A Silvia falou casamento. Que eu amo muito, bonitinho. Beijo. Valéria. Suzana, boa noite. A Nath, boa noite. Legal. Lubi Vasquez. Legal. Você pode começar falando um pouquinho? Isso que a Soraya estava comentando, acho que a gente começa a entrar esses padrões de comportamento, né?
que o ser humano, ele, cada um é único, né? Cada um tem uma íris, cada um tem uma digital. Mas a gente não, a gente tem alguns comportamentos que são um pouquinho padronizados, vamos chamar assim, de uma maneira meio imprecisa, né? Mas isso acaba acontecendo. E aí o temperamento, por definição, é a maneira como a pessoa, como cada um reage, né, às situações, né? E não só da parte psíquica, né? É como a pessoa reage como um todo. Então, geralmente, nem sempre, a Constituição geral é aquilo que você observa, né? Na hora que a pessoa entra na sala, você já fala, ah, isso aqui é um pouquinho mais alto, magro, esse aqui é um pouquinho mais atarracado, né? Esse aqui é mais longilíneo, que a gente chama, esse aqui é mais brevilíneo, que é o mais atarracado. Então, e isso tem a ver com metabolismo, né? Geralmente quem é mais magro, longilíneo, o metabolismo é mais rápido, gasta mais energia, vamos dizer assim. E o brevilíneo ele gasta um pouco menos, né? Uma sacanagem, por sinal. Mas tudo é para trabalhar, né? É o que a gente vem trabalhando. O que a gente precisa trabalhar, né? E aí, então essa é a Constituição Geral e o temperamento faz parte, né, da Constituição também da psique, né? A psique que é pode chamar de alma ou né, as funções psíquicas, enfim. A gente, a gente tem tipo uma anatomia também, né? Então tem o que é constitucional e tem aquilo que é moldado, né? Tem sempre esses dois conjuntos, né? Do micro e do macro. Então o temperamento faz parte do micro, né? A gente, como a Soraya falou, a gente nasce com isso. E aí, de acordo com o que a gente vai escolhendo e o que vai acontecendo na nossa vida, né? Que aí o meio ambiente, a gente vai formando o nosso caráter, né? Então são duas coisas um pouquinho diferentes e o caráter tem a ver aí com essa intersecção, né? Do que acontece entre o temperamento e o ambiente, né? Que a gente vive. Bom, como a Soraya falou, a gente não é um temperamento só, né? Mas eu vou tentar passar de uma maneira meio rápida, assim, os 4 temperamentos. Isso tem a ver com a medicina hipocrática, né? E Só explica quem é Hipócrates, por favor. Hipócrates é o pai da medicina, né? Reza a lenda, né, que ele aprendeu com... Nossa, agora não tenho certeza absoluta. Mas enfim, tem Apolo, que é o deus da medicina, e aí depois tem o Quiron, depois tem o Esculápio, né? E tem aí nessa parte da mitologia, né? E então reza a lenda, eu acho, né? Depois eu preciso até ver direitinho. Mas o Hipócrates tem meio parentesco, eu acho. Posso estar errado, tá? Que eu não li isso agora, né? Enfim, Empédocles, né, já separava aí os elementos, os 4 elementos, e aí essa separação aí dos 4 elementos, que na verdade já existia, né, nas outras filosofias, né, na filosofia oriental, enfim. Mas o fato é que, né, tem lá o fogo, os 4 elementos, né, o fogo, a água, a terra, o ar. Existe aí uma correspondência, né, entre o colérico. Então, o que eu acho que é mais fácil para eu passar de uma maneira rápida, que a gente tem pouco tempo, naquele desenho Os Incríveis, né, o pai seria o colérico. Então, o colérico ele tem uma excitabilidade alta e uma energia interna alta. Então, é aquele que é sensível e ao mesmo tempo reage de uma maneira
muitas vezes com ira, né? Que nem o pai lá dos Incríveis. A filha deles, aquela que tem o cabelo, né, escuro, e, enfim, ela é melancólica, né? Então tem uma alta energia interna, mas pouco sensível, uma excitabilidade, né, em relação ao meio externo baixa. Né? Geralmente o melancólico, deprimido, né, ele acaba se fechando porque ele experimenta os acontecimentos da vida aí de uma maneira que ele tende a ser pessimista e experimentar, né, os fatos da vida de uma maneira como se fosse um desprazer, então ele acaba se fechando mesmo. O Flecha, que é o menininho, é o sanguíneo, né? Então ele corre e faz tudo rápido, mas tem baixa energia interna, então ele acaba se cansando de uma maneira. Acaba se cansando, né? Mais rápido. E a mãe é flexível, né? É flegmática. Então, o fogo está relacionado ao colérico, a água está relacionada ao flegmático, o ar está relacionado ao sanguíneo, né? E a terra aí está relacionada ao melancólico, né? Isso aí a gente, esse estudo que vem da observação da natureza e a gente, né, o ser humano tenta fazer essa relação, né, do ser humano e da natureza, que é uma coisa que a gente busca aí. Acho que todo ser humano, né, tem essa curiosidade e observa. E como eu já estava falando, né, isso existe na filosofia oriental, mas aí são 5 elementos, né, na medicina oriental. Então tem o metal, né, nesses 4. Então a gente não consegue encaixar. Né? Tá ao contrário. A gente não consegue encaixar direitinho uma na outra, mas tem várias correspondências. Né? E aí, uma outra, só para terminar, tem uma outra historinha que não tem nada a ver com temperamento, mas tem. Né? Dizem aí que na verdade eu não sei de onde que vem, acho que é não sei, talvez da Grécia. E existia o Procusto, né? Que era um sujeito que ele recebia, né, as pessoas e ele tinha 2 camas, né? E o critério dele era ele mesmo. Então, se o indivíduo ele tinha que caber na cama, né? O hóspede tinha que caber na cama dele. Então, quando o sujeito era maior do que a cama, ele cortava os pés. E quando o sujeito era mais baixo do que a cama, ele esticava o indivíduo. Né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado porque cada temperamento utiliza uma função uma função psíquica, né? Com uma predominância, né, maior, hein, que a gente já vai conversar, e a gente não pode querer que o outro, né, que é que nem o Procusto, né, a gente não pode tentar alongar ou esticar, né, ou encurtar o outro, porque ele não cabe no nosso leito, né. E dizem que ele tinha 2 leitos, né, então se o cara era alto, ele colocava o leito pequeno, e se o cara era baixo, ele colocava o leito. Então é isso, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso, né? A gente não pode ser a medida de todas as coisas, né? Então, tomar cuidado. O sanguíneo, que é o flecha, ele e o elemento é o ar, geralmente é um indivíduo que utiliza mais o pensamento. O pensamento ele costuma definir as coisas, mas ele não tem uma profundidade muitas vezes. Né? A função psíquica oposta, mas complementar, é o sentimento, né, que é do melancólico. E esse eixo, Jung chama de eixo racional, porque organiza o mundo, né? É arbitrário, ele mesmo fala que é uma classificação arbitrária, né? Mas o pensamento, bem grosso modo, hein, gente? Se tiver alguém aí da psicologia, depois me corrige, por favor. Se eu estiver falando besteira, né? O pensamento organiza pelo que é bom e o sentimento organiza pelo que é belo. Bem grosso modo, pelo amor de Deus.
Então, o que que acontece? O valor de um costuma ser o desvalor do outro, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né? E não ser um pró-custo ainda da vida, né? E o eixo irracional, né? O colérico ele usa mais a intuição e o flegmático usa mais a sensação, né? Então, são aí as 4 funções psíquicas que a gente utiliza para entrar em contato. Seria tipo a pele do sistema psíquico, né? É o que entra em contato com o meio ambiente mesmo. Acho que o resumo que eu queria fazer, acho que Não, era pode esse. continuar. Você está balançando o vidro? Só pra Não, isso. eu sei. Não, mas aqui acho que o que eu queria passar, acho que é mais isso mesmo. É o colérico, o flegmático, o sanguíneo, o melancólico. E tem esse entendimento, a gente tem que ter esse entendimento que o ser humano ele é incompleto, a natureza é completa, né? Mas a gente é incompleto, então a gente acaba enxergando, na nossa visão só enxerga praticamente 180 graus, né? Então vai para o inconsciente. Se a gente usa muito o pensamento, o sentimento costuma ir para o inconsciente. É importante que a gente consiga algum grau de comunicação, entre aspas, aí, né? Para a gente ter uma visão mais completa de tudo que acontece. Sempre vai ser parcial, porque a gente não consegue enxergar tudo da natureza, né? A gente não consegue ter um conhecimento e o sentimento tão desenvolvidos, porque são funções complementares, mas não tem como você organizar o mundo ao mesmo tempo pelo bom e pelo belo, né? Tem que ser um meio termo, tem que fazer, tem que abrir concessões, né? Eu queria trazer. Tá influenciando. Eu tô sofrendo com o cachorro do vizinho que tá chorando aqui. Tá. Não sei se Tá tá mesmo. ficando barulho aqui, mas eu tô sofrendo. Não costuma fazer tanto isso assim por tanto tempo, né? Ah, vamos trazer isso mais para a prática, né? Nossa, Soraya, acho que vocês estão viajando aí, não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Vamos trazer mais aqui para o concreto. Então, um exemplo prático foi, e está sendo ainda, né? Como cada um reagiu à pandemia. A pandemia, ela proporcionou aí uma convivência entre as pessoas, entre as famílias, né? Então, essa convivência, eu acho que aguçou aí o temperamento de todo mundo, né? A convivência e ficar, para mim foi preso, né? Para mim foi preso dentro de Pra mim foi casa. uma delícia, né? O Du amor e eu lembro de uma cena deplorável que eu pus o rosto assim na sacada e aí o Du falou para mim, você entendeu agora por que o Bernardinho põe a cama? Que eu não aguentava mais ficar trancada em casa e eu pus o rosto assim na sacada para respirar um pouco de ar. E aí ele brincou, por isso que o Bernardinho põe o rosto para fora. O cachorro faz isso, né? Então cada um teve uma forma de reagir, né? Então fala pra gente do como que Então, o colérico, eu já falei, né? Costuma reagir com ira, com raiva, com cólera, né? então imagina vamos fazer um exemplo, né? O pai está trabalhando e aí a criança interrompe a reunião dele, aquela reunião que vale milhões, porque a criançada não tinha noção, né? Nem tem que ter, né? E nem tem que ter, tá certo? Nem tem que ter. Então, de repente, a criança entra no meio da reunião. Um colérico, se ele não tiver em equilíbrio, qual vai ser a reação dele? Ah, moleque. Vai Para de fazer gritar, barulho. vai xingar, vai brigar, entendeu? E aí, o que a gente traz aqui de convite para vocês? Será que só porque ele é colérico, ele Pode, né? eu Tem o ia falar, ele direito, tem o tem o direito, direito, não sei né? se eu posso falar isso, mas eu também pensei na mesma frase. Tem o direito de reagir assim com o filho dele? Ou será que a vida está convidando ele a se conhecer e buscar um novo equilíbrio, né? Então é o que a gente falou, e vou repetir de novo: o temperamento, cada um vai carregar o seu para o resto da vida, mas o equilíbrio que é o nosso aprendizado. E do como que O sanguíneo geralmente fica sangue, ansioso, né? Pensamento rápido, acelerado. Geralmente, né? Assim. o ansioso, por exemplo, na pandemia, o que ele fez muito? Muito não, desculpa. Mas muita gente ficou ansiosa. Muita gente ficou ansiosa, alguns foram. Medo, né? Alguém falou aqui do alcoolismo.
Então, alguns buscaram a bebida, Pra, né, para pra diminuir diminuir, essa né? ansiedade. No fim, a bebida foi uma fuga de muitas, e ainda está sendo, né, a fuga de muitas pessoas. O consumo de bebida alcoólica aumentou, né? O consumo aumentou durante a pandemia. Então, será que será que realmente na hora que eu bebo o vinho e fico calmo, eu estou buscando o equilíbrio? Ou será que eu estou tampando o sol com a peneira? Uma reflexão aqui. Né? E o flagmático? O flogmático, ele descompensa comendo, dormindo. É a sensação, né? Ele vai buscar a sensação mais forte, né? Então, os prazeres da mesa, enfim. Nem sei o que é isso. Minha família também não sabe o que é um flagmático. Então, muita gente aí na pandemia, o que que fez? Comer. É, E não é só o ganhou comer, peso. né? É isso que eu tô Essa trazendo. busca, né? Essa busca Esses... da maior, da sensação mais intensa, né? Você, qualquer Eu um tô lendo os dos... comentários, mas não posso ler, senão eu fico rindo aqui. É, Daqui a pouco a gente lê. É isso aí, foi buscar, né, o chocolate, foi buscar as guloseimas aí da o vida, álcool também, o às vezes, álcool, quem gosta. sentar na Aprecia. frente da televisão, né, Ele tá na frente da pôr TV, como é que chama lá, a série, maratonar, né? maratonar comendo os potes de sorvete, Isso. caixas de chocolate. Então, o fleugmático ia ter teve, né? Muitos tiveram essa reação, né? E o melancólico? Não, o alcoólico deprime, né? O alcoólico fica deprimido. O Se melancólico, isola. Então, aí a gente vai observar a pessoa mais quieta, mais introvertida, né? Mais isolada. Então, deu para entender mais ou menos, né? Então, também, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático de criança, né? A criança briga lá na escola e o pai é colérico e o filho é melancólico. Como que o filho ia reagir? Foi. Aconteceu muito isso, né? Então tem filho para um lado chorando, o outro pro Não, lado mas conta para eles brigando. entenderem. Então o filho teria que reação se ele fosse melancólico? O filho O filho vai ia chorar, chorar. se isolar no quarto, fechar a porta. E o pai O colérico, pai vai gritar. não, e ele ia querer que o filho fizesse o que lá na escola? Pô, sai na porrada, meu. Né? Não vai vir para casa chorando, entendeu? E aí o pai quer que o filho tenha a reação de acordo com o temperamento dele. E ele não consegue respeitar o temperamento do filho, né? E aí começam esses conflitos entre pais e filhos. Quem tá certo? Ninguém tá certo. Ninguém tá certo. Isso que é importante a gente passar hoje, né? Vamos dar uma pausa, vamos dar uma lida. Eu espero que a gente tenha passado a ideia inicial. Vocês, por favor, conte pra gente aqui embaixo se a gente não conseguiu passar. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui, a Valéria tinha falado, o alcoolismo interfere no temperamento? O alcoolismo, o álcool, ele costuma dar aquela... O que a gente fala, segundo uma feira, entra num estado meio anérgico, né? Você fica meio anestesiado, né? Então dá aquele... Não é... Se fosse 100% ruim, as pessoas não beberiam, né? Mas é um paliativo, né? Você não está trabalhando o seu, né? O seu temperamento, você não está se autoconhecendo, você está só dando aquele alívio, né? Então não é benéfico, além de ser tóxico, né? Então a gente não encoraja. Então o álcool não auxilia. A Lourdes escreveu que legal. Algum tempo atrás aprendi sobre Falou, isso. Legal. A Josi falou, às vezes fazemos isso inconscientemente. muito, muito. Até porque, né, a gente estava comentando aqui, quando a gente usa muito uma das funções, e depois a gente vai ver
que alguém comentou aqui, eu me identifiquei entre tal e tal, é isso mesmo. Né? O que a gente costuma fazer é ciclar entre três, né? Então, se o indivíduo é colérico, ele vai ciclar para o sanguíneo, para o melancólico, mas ele ter uma atitude flegmática é bem mais difícil, só quando ele está doente mesmo. E vice-versa, né? O sanguíneo, ele vai ciclar entre o colérico e o flegmático, mas raras vezes ele vai ter uma atitude melancólica, né? É importante você ter trazido essa frase do... E isso vai para o inconsciente, por quê? Porque é o que você menos enxerga e a função que você menos usa, né? Então, é isso. O exemplo clássico é quando um casal vai comprar uma coisa, né? O homem quer sempre ver a utilidade, o que é bom, via de regra, não todos os casais. E a mulher quer saber se é bonito ou não. Se é agradável, se orna, se não orna, né? Então, por exemplo, se for um carro, o homem geralmente vai falar, tem que ter tantos cavalos, tem que ser econômico, mas tem que ser estável, a dirigibilidade tem que ser boa, não pode ter muito ponto cego. Isso é o homem. A mulher vai falar, mas eu quero um que seja de tal cor, que seja, né, que o formato seja bonito. O homem vai ver a aerodinâmica, a mulher vai ver mais o shape do carro, né, via de regra. Né? Então, é isso, né? Um tem que entender o outro e fazer um meio termo, né? Senão o valor de um acaba sendo o desvalor do outro, né? Assim, se isso não for respeitado, né? E isso é com a gente mesmo, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que na verdade não é o outro, é a gente mesmo que tem que abrir concessões e, enfim, e centrar, né? A gente não pode ficar só usando o pensamento, a gente acaba ficando meio cego, né, pro outro lado, né, da natureza, né? E você falou essa frase importante, né? Então, na hora que eu estou ciclando ali entre os três, eu estou no meu normal. Se eu vou para aquele temperamento que não faz parte do meu normal, entre aspas, isso precisa chamar a atenção da gente. Atenção, e isso é meio intuitivo, né? Quando a gente vê uma pessoa que é sempre alegre, brincalhona, tal, e ela mudou muito, assim, todo mundo observa de cara, né? É a hora que você precisa pedir ajuda. Ou oferecer, né? Ou oferecer. Oferecer. Muito bem colocado. A Josi falou, somos razão e emoção. Eu sou pura emoção. A Josi falou, eu reagi bem, deve ter sido a pandemia. Mas a Josi está em Fortaleza, né? Em 2020 foi o ano que mais procurei me conhecer e aprender as coisas novas. Curso, né? Ah, legal. Ela falou que aproveitou bem. Aprendi a cozinhar melhor, li muito e fiz cursos online, tá vendo? Ela soube usar esse momento. É adaptação isso, né? Doutor Eduardo colérico? Então, eu acho que é uma piada, né? até do jeito que eu tô falando, já dá pra ver que não muito, né? Só quando eu tô desequilibrado, né? Lu Vasco escreveu, nossa, me identifiquei, entre colérico e sanguíneo. Não, então, foi ela que eu... Foi Você esse lembra, comentário que eu falei, né? A gente cicla, né? Não fica num só, né? Ah, Clau tá aqui, beijo, Clau. A Valda escreveu, comi muitos bolos de chocolate. Se a Valda estivesse aqui perto, a gente também, se ela trouxesse, a gente ia compartilhar bem essa. Ela cozinha muito bem. Eu tinha rido que eu li esse comentário da Clau. A Clau falou, o Lu comeu. Pra quem não sabe, a Clau é minha cunhada, fisioterapeuta. E o Lu é o meu irmão. E não pode falar mal dele. A gente não tá falando mal, a gente só tá falando que ele realmente comeu, né? Cara, gente, muito, muito boa. A Valda falou, quando não estava fazendo máscaras. A Valda sempre tá ajudando todo mundo. E ela costura bem, né? Então. Que legal. A Josi falou, eu aprendi a treinar em casa, com auxílio dos cursos online. Muito bom. Cada um conseguiu buscar, né, alguma coisa.
A Suzana falou aqui, meu marido é colérico e eu sou sanguínea. Tô sobrecarregada, pior que minhas dores ficam pior. Nossa, também, Kiko. Muito bom, mas vamos buscar homeopatia para tentar equilibrar. Mas olha, você sabe que a gente escolhe o parceiro muitas vezes de maneira inconsciente, porque é o outro lado nosso que a gente precisa conhecer, né? Isso acontece muito. Então é muito comum um sanguíneo escolher uma melancólica, um colérico escolher uma flegmática, porque é o lado que, né, que você precisa, é o seu, entre aspas, oposto, que você tem que transformar em complementar, bem grosso modo, né? Bem, com muitas imprecisões, assim. Por isso que a gente tem que se dar bem, entender o outro, né? Porque na verdade a gente está fazendo um serviço para um favor para a gente mesmo, né? Os casais, muitos casais pensam que são iguais, né? Que ele tem que buscar o igual, né? Mas os casais se complementam, né? Em geral, né? Nem sempre. Em geral. Nem vou falar o que nós somos aqui em casa. Nem vou dizer que eu. Tá bom, vamos passar. A Cláudia falou, pragmático, eu conheço. Eu acho que foi o corretor de texto. É? Eu acho que foi o diagnóstico. Eu acho que o texto do corretor. Eu acho, né? A Valda falou, eu ia ver os pássaros, os animais livres na rua. Onde a Valda mora? Eu não lembro. Nossa, que delícia. Em outro estado. A Cláudia falou, melancólico, conheço. A Susana falou, temos muito que aprender. Com o próximo, né? A Andrea falou que se identificou com os 4 tipos. Então, você sabe, Andréa, não é fácil a gente identificar. Por quê? Porque muitas vezes uma das funções, o que acaba acontecendo? Grosso modo, de novo. Quando a gente tem, por exemplo, a pessoa é sanguínea, tem um temperamento sanguíneo e cicla do colérico para o sanguíneo e para o flegmático. E os sentimentos dela muitas vezes vão para o inconsciente, se a pessoa tiver muito unilateral, né? E isso que vai indo para o inconsciente vai ganhando uma quantidade de energia psíquica. E cada vez mais, vamos supor, né? O indivíduo cada vez vai ficando usando cada vez mais o pensamento, e começa a formar teorias e ismos, né? Então ele tem toda aquela teoria que quem não se enquadra naquela teoria que ele fez é como se fosse um inimigo, vamos dizer assim. Então é uma pessoa unilateral, né? Mas a natureza é completa e o sistema psíquico dele começa, entre aspas, a reclamar porque ele está sendo muito unilateral. Então, cada quantidadezinha de energia que ele vai jogando para o inconsciente, para esses conteúdos, né, que tem a ver com sentimento, chega uma hora que ele vai ter uma quantidade de energia suficiente para vir pro consciente, muitas vezes, né? Ou pode ser com um sonho, pode ser com uma fantasia, enfim, quando baixa um pouquinho, né, o nível de atenção. Ou até, se for muito intenso, se ele tiver muito unilateral, isso vai começar a vir de uma maneira desequilibrada, né? E vai vir como uma função psíquica, mas um pouco trabalhada, né? Então a gente acaba tendo às vezes durante o dia vários sintomas aí que pode até ser dos 4 temperamentos, né, que a gente está falando, mas um deles a gente vai observar que vem de uma maneira pouco trabalhada, né? Aí começa uma neurose, enfim, pode até chegar em um desequilíbrio maior, né? Então, um transtorno do pânico, enfim, um toque. Então, é isso, né? A gente acaba ficando mais desequilibrado e a natureza, a nossa psique, né? Faz com que a gente, entre aspas, faz com que a gente enxergue o que a gente não está querendo também, entre aspas, né? Enxergar. Né? Então, mas é difícil mesmo. Às vezes o paciente chega desequilibrado, né?
E a gente também se desequilibra, né? Não é nenhum demérito, mas ele chega num desequilíbrio e a gente fica em dúvida muitas vezes. E aí, o que está acontecendo aqui? Né? Então, está vindo muitos sintomas de um temperamento que não é o normal dele, é aquilo que a gente estava conversando, né? Que é o normal dele? Não, o cara está totalmente alterado, né? E vamos ver o que está acontecendo. Então, às vezes é difícil mesmo. A gente, falando aqui do paciente, né, a gente já conhece, vai conhecendo o paciente desde a sala de espera, né? A forma dele reagir ali enquanto ele aguarda, enquanto ele aguarda a consulta, a gente já não parece, né? Mas a gente já começa a nossa consulta lá na sala de espera, ou até no agendamento, né? Porque a gente já vai observando as atitudes do paciente, né? André falou assim: somos de um tipo ou de outro? Herdamos? De onde vem para nós esses elementos? Tudo que é constitucional vem, aliás, tudo vem da hereditariedade, né? Quer dizer, tudo não, mas o que tem a ver com a Constituição vem da hereditariedade, né? Da normal e da patológica. As regras são as mesmas, para normal e para patológica, né? Então, cada gene corresponde a uma característica. Tem todas as regras, né? Leis de Mendel. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Né? A gente pode voltar a falar mais disso. A Valda falou: a velhice traz essa mudança, calmaria, observação. Isso aí. Gostoso, por sinal, né, Valda? Que lindo, eu não sei o que. Até uma fase da vida a gente é bem reativo, né? E a gente quer muito impor, né? A gente acha que a gente está certo, né? A gente continua achando, mas aprende que não é. E aprendi a ficar um pouco mais quieta, né? Nossa Senhora. É sabedoria, né? E acho que esse é um ganho. Por isso que o pessoal fala que a vida começa depois dos 40, Nossa, né? É muito bom. Depois dos 40, acho que a gente sai dessa fase tão reativa e querendo... E da máscara, né? Da gente achar que tem que ser alguma coisa e significar alguma coisa para o outro ou ser alguma coisa na sociedade, né? Acho que é depois dos 40 que a gente enxerga que a gente não é nada. Nem precisa de tudo. E nem precisa ser. A Valda falou que mora no interior da Paraíba. Olha que beleza. Gostoso, tá? Pra mim não, né? Tá Aqui vendo? tá bom. Cada um, que ser cada um. Eu ia adorar isso. O calor, a calmaria. A Josi falou: eu quero fazer uma pergunta sobre a homeopatia. Problemas respiratórios são mais difíceis de tratar? Depende do que você está nos perguntando, Josi. Quadro agudo sempre é muito fácil de tratar. Sempre não, mas assim, quase sempre. Tá bom, 99%, na medicina é difícil falar 99% dos quadros agudos tratados com homeopatia são tratados mais rapidamente. Agora, se você estiver nos falando assim, por exemplo, eu tenho uma rinite que não melhora, eu vou te dizer, graças a Deus que a sua rinite está demorando para melhorar. Por quê? Não está indo pro bronco, não está indo pro véu. Pondo para fora. Tá pondo para fora. Então, vai depender aqui do que você está chamando de quadro respiratório. Isso tem que melhorar também, né? Ela falou da rinite. Desculpa, eu não Isso vi. tem que melhorar também, mas costuma demorar um pouquinho mais, porque é um sintoma mais superficial, né? E às vezes tem outros aí que a gente precisa, entre aspas, dar uma limpada, né, no quadro geral para depois ir mais de encontro aí o sintoma respiratório superficial. Desculpa. Incomoda, tá? Eu sei que incomoda. O do sabe isso de cor. Mas ele sabe que isso é importante, né? Porque então tá pondo para fora, tá, Josi? É isso que você tem que enxergar. Que bom que então meu corpo tá tendo essa ação aqui, né? Com o estímulo da homeopatia, né? Não tô dizendo de uma... se não estiver fazendo tratamento, né? A Valda falou: faz uma live sobre a sala de espera. Tem história. Essas histórias. O que é mais, eu acho que o que mais... Duas coisas que eu acho que eu lembro agora de sala de espera. Uma é que muitas vezes o paciente não precisa da gente. Ele já se resolve na sala de espera. Porque tem uma terapia forte ali dos pacientes, né? Então, muitas vezes existe isso. E outra
na vida corrida que a gente leva, a sala de espera é um momento importante. Vou citar de novo o Galvão, né, que foi um professor nosso, e o Wagner também fala isso. Às vezes o paciente chega tão apressado que é melhor deixar ele esperando uns 5 minutos, 10 minutos, para ele se recompor, pensar no que ele vai falar, se avaliar, né? Então, organizar os pensamentos. Né? Por sinal, a gente até aproveita para despertar isso, né, em quem não tinha parado para pensar, né? Esse é um momento importante, né? Que é aquela reflexão pré-consulta, né? É um momento muito rico, né? André falou assim, a pessoa se enquadra em um tipo em maior potência. Isso vai de encontro ao medicamento escolhido? Sim. Isso também vai tendenciar a desenvolvermos alguma doença específica? Sim. Sim, os dois sim. Então, o que você vai trazer de sintoma para a gente, mental, né? Vai ser o norte da nossa escolha do medicamento. Então, a primeira resposta era sim, né? E sim, por exemplo, a segunda pergunta, né? Desculpa. Então, vamos pensar uma pessoa que é muito ansiosa e que não trata aí, assim, não traz de volta ao equilíbrio. Se ele vai indo mais ansioso, cada dia mais ansioso, ele pode vir a ter uma síndrome do pânico, né? Ou melancólico e para depressão, enfim, sim, pode vir uma doença associada, né? Então, a constituir é que tem duas coisas, né? A gente está falando da constituição geral, né? Que tem a ver com o shape da pessoa e com o jeito que a pessoa reage, né? Psiquicamente também, além da metabólica, né? Mas tem a constituição parcial, né? Que é dos órgãos, dos sistemas, né? Então não dá para a gente falar assim, tal temperamento vai desenvolver com certeza tais doenças. Mas existe uma prevalência maior, né? Porque o jeito de reagir não é só psíquico, né? Ele é físico também. A Lourdes falou, estou passando por isso, não sei, infelizmente, que momento que ela... Hoje amanheci agradecendo porque a noite acabou, a Josi deve ter sofrido com a rinite. Rinite que não passa, Lourdes. Quero ir na sua sala de espera, Eduardo. Ele falou, algumas doenças são mais comuns para determinado tipo de temperamento? Sim. Essa coisa de pôr para fora, posso pensar que a pele também é uma situação interessante? Muito. A doença que insiste em permanecer na pele pode ser uma situação duradoura de estar pondo para fora? Sim. Muito bom. Exatamente esse raciocínio, André. A gente até tem um vídeo falando, né? Que é brincadeira, né? Mas a gente, nosso título... Não é brincadeira. O problema é que quando é com a gente não é gostoso, né? Vamos ser sinceros. Né? O título é Os médicos adoram. homeopatas Por que os médicos homeopatas adoram quando você volta com uma coceira, né? O título deveria ser Por que pimenta no olho dos outros é refresco? Né? Já deu, 10 horas. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Infelizmente já deu o nosso horário, a gente vai finalizar. Mas agradecemos de coração a participação, vocês interagindo com a gente. É bom, né? A gente começa a relembrar umas histórias. E a gente fica com vontade de voltar aqui semana que vem, né? Quando vocês participam, a gente fica com vontade de voltar. Muito obrigada a todos, um bom descanso. É quase uma sala de espera. E muito boa noite. É mesmo, quase uma sala de espera. De todos nós. André falou, o colérico que não adoece é aquele que adoece os outros. Bom, ele já tem que estar muito doente para estar adoecendo todo mundo, né? A Suzana falou, são nota 10. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Muito boa noite. Obrigada, Suzana. Muito bom o tema. A Marlene falou, obrigada. Até. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.